Bom dia, tudo bem? Vamos fazer prece? Graças a Deus. Nesta manhã de sábado, nós elevemos os nossos corações ao alto, sentindo a presença de nossa Mãe Santíssima, que está a nos assistir, a nos amparar com os lanceiros de Maria, que estão apostos, cuidando de todos nós, nos amparando, trazendo as benécias do céu. Fica conosco, Mãe Santíssima, nesse dia. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, às 8 horas, nós temos a evangelização das crianças, dos jovens, das mães, dos pais, de todos aqueles que ali forem em nossa casa espírita. Lembrando que a nossa casa espírita está situada no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. E hoje nós temos, então, pela manhã, as atividades de evangelização, temos o tratamento espiritual, temos a sopa fraterna. Inicia-se às 8. E no final da tarde, às 5h30, nós temos os cursos da Escola Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Em nossa casa, atualmente, nós estamos tendo 4 cursos simultâneos. Então, vamos nos preparar para esse grande dia? Então, vamos nos preparando, nos harmonizando e sintonizando com Jesus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. A gente costumou ficar muito tempo falando cartas de Paulo, né? Então a gente às vezes esquece que está no Evangelho de Mateus. E nós vamos para a 8ª comunicação de Emmanuel, citando o capítulo 5º e o versículo 4º do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aflitos. Bem-aventurados os aflitos, disse-nos o Divino Mestre. Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade não decorre simplesmente da dor pela dor. Não podemos esquecer que a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura. E somente aqueles que procuram à frente se transformam em construtores do progresso. Quem encontra para si mesmo um acordo acomodatício com as experiências da terra, dificilmente consegue ausentar-se do vale da estagnação para os luminosos cimos do conhecimento superior, às vezes tão somente acessíveis pelos trilhos pedregosos do sofrimento. Todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura de um planeta nasceram na aflição de homens desajustados que souberam criar a renovação à custa do próprio sacrifício. Gutenberg sente a angústia do pensamento enclausurado e estabelece o berço da imprensa. Colombo reconhece a estreiteza do mundo antigo e, preocupado, avança no rumo da América. Edison experimenta a inquietação das trevas e inventa a lâmpada elétrica que afugenta as sombras noturnas. Marconi registra o tormento da separação que isola as criaturas entre si e aperfeiçoa o telégrafo, trazendo à civilização a maravilha do rádio. Pasteur suporta consigo os padecimentos de milhões de enfermos e, atormentado, desenvolve a conquista salvadora contra os perigos
do microcosmo. Alinhamos estas citações para nos referirmos tão somente a alguns dos missionários da prosperidade comum. Não podemos olvidar, porém, acima de tudo, o martirológio do grande e inesquecível aflito da cruz. Sentindo na própria alma as chagas da ignorância e da penúria que arruinavam a humanidade, Cristo vem a nós e imola-se no madeiro para que o amor incendeie o coração humano na senda dos séculos. Por esse motivo, a última lembrança do divino flagelado está expressa no desajustamento que o assinala no Monte do Testemunho. Nem do céu, indiferente aos enigmas do mundo, nem na terra, esquecido das perfeições celestiais, mas sim suspenso entre os anjos e os homens, como a dizer que somente algemados à cruz de nossos próprios deveres é que acharemos, depois da procura vitoriosa, o excelso caminho de nossa própria ressurreição. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Mais Perto, editora GEEM, capítulo Aflitos. Meus amigos, esta comunicação, ela mostra para nós um outro tipo de aflição, né? Quando a aflição nos impulsiona para fazer o bem. Quando a aflição nos impulsiona a salvar as pessoas. E aqui, além desses exemplos citados por Emmanuel, quero trazer exemplos mais perto de nós. Madre Teresa de Calcutá, que abandonou a riqueza da clausura, a segurança da clausura, e foi para as ruas da Índia, de Calcutá, à busca dos sofredores. A aflição da irmã Dulce, que sai do convento à busca dos pobres da região da Bahia. E assim, meus amigos, muitos irmãos fazem isso. Nós temos o exemplo de nosso Chico Xavier, que fez isso, que saiu do sua mesmice e foi abrir o primeiro posto de assistência lá no pé do abacateiro, levando pão às crianças que ali se encontravam. E funciona até hoje. Então, nós temos muitas almas caridosas, muitas almas anônimas, que vivem nessas aflições que provocam a saída de si mesmos, a salvar vidas. Quantos irmãos, neste período de pandemia, saíram de si mesmos? Quantas pessoas da área da saúde sacrificaram-se para que os outros tivessem vida? Então, as aflições que nos provocam a salvar vidas. E nós temos muitas pessoas, eu não posso dizer seus nomes porque ainda estão encarnadas, mas muitas pessoas que nós conhecemos que saem da sua vida, da sua proteção para salvar vidas. Quantas pessoas? Então, nós vamos sempre lembrar com muito carinho e que também nós possamos sair do nosso mundinho e salvar vidas. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel é uma comunicação provocadora. As outras mostravam as aflições causadas por nós, as excedentes, aquelas que nós íamos criando pelo nosso egoísmo, e esta comunicação, nesse instante, nos chama a provocar-nos, a sairmos de nós mesmos, porque a gente vê tanta dor, tanto sofrimento ao nosso redor, e não tem jeito de ficar de mãos amarradas e não fazer nada.
Então, muitos irmãos são criticados por fazer isso, mas é a maneira que tem para alegrar seus corações nesses momentos aflitivos. Meus amigos, então vamos fazer a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos desejam mal, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece 47. Meu Deus, eu perdoo a pessoa. Então pensemos naquela pessoa que nos magoou, que nos causou dano, o mal que me fez e que pretendeu me fazer. Como desejo que me perdoeis e ele também me perdoe os erros que eu tenha praticado. Se o situastes em meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Fazei que eu não sinta alegria alguma pelas infelicidades que lhe atinjam, nem de sabores pelos benefícios que poderão lhe ser concedidos, a fim de não poluir minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Seja a vossa bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, capaz de conduzi-lo a melhores sentimentos quanto a mim. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal adentrem em meu coração, pois o ódio e vingança pertencem apenas aos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja, ao contrário, pronto para lhe estender a mão fraterna, a lhe retribuir o mal com o bem e ajudá-lo, se isto estiver ao meu alcance. Desejo, para comprovar a sinceridade das minhas palavras, que me seja proporcionada uma ocasião de ser-lhe útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, livrai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, massacrando-o com uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto de minha ação, pois nesse caso eu mereceria que me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste tua recompensa. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.